Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estou aqui para falar para vocês como foi o relato do meu parto pelo SUS. Bom, na verdade eu já tive 2 partos pelo SUS. O da Fernanda, que foi o nascimento em 2003, e o do Vitor Hugo, que foi o nascimento em 2013. A Fernanda, o meu parto dela não foi um parto tão difícil, tão complicado, a não ser na sala de pré-parto, né, que me deu ataque cardíaco, mas fora isso, foi tudo ótimo. Agora, o meu parto, né, que foi o meu último parto, que foi o do Vitor Hugo, o meu filho caçula, foi um parto bem complicado, muito complicado. Para começar, ele nasceu de 41 semanas. Sim, os médicos do SUS esperaram o último momento. E assim, né, gente? Claro, o último momento, você sabe que seu filho já tá nas últimas ali. E assim, ele quase não se mexia mais. É assustador, é assustador. Eu sei que nesse momento tem muitas mães aí que estão me assistindo e estão passando por isso. Mas acalme seu coração e vá sempre ao médico, vá sempre ao médico. Não desista, porque se eu tivesse desistido e não ido ao médico no dia que ele nasceu, o meu filho não ia sobreviver mais um dia. Sério, você acredita? Porque assim, o Vitor estava previsto para ele nascer até o dia 10. Então, na minha última consulta do meu pré-natal, o meu ginecologista, né, ele marcou a minha última consulta para o dia 10. E ele disse, então, se até o dia 10 ele não nascer, nós faremos o seu parto. Porque o Vitor, ele ficou alto, ele não encaixou. Então, ele falou assim, olha, vamos dar mais uma semana para ver se ele encaixa. Se ele não encaixar, seu parto vai ser cesáreo. Então, assim foi. Quando foi no dia 10, eu também já tava muita dores. Eu fui, né, a ter a minha consulta do meu pré-natal. Chegando lá, o médico fez todos os exames necessários e lá ele falou que o Vitor realmente não tinha se encaixado e que ele não ia nascer de jeito nenhum normal, não tinha possibilidade dele nascer normal. Então eu já fiquei internada, tanto que eu já tinha levado as minhas malinhas, porque eu tinha certeza que eu ia ficar, né, porque ele já tinha avisado anteriormente. Só que eu não achava que eu já ia direto para uma cesariana. E foi isso que ele falou. Porque, claro, ele é o médico. Se ele falou que eu não tinha condições nenhuma de ter um parto normal, é porque ele sabia sobre tal coisa. Então, o que acontece? Ele pegou e me encaminhou já diretamente, já riscou lá os papelzinhos e falou assim, ó, você já vai direto para a cesariana, vão colocar você no soro e bom parto. Tá bom. Fui. E aí eu lá sentadinha, depois que a enfermeira colocou o soro, né, em mim, passou a médica, na qual seria que ia fazer o meu parto. Aí ela pegou essa daqui vai ganhar neném agora? Aí a enfermeira disse, sim, vai, mas ela já vai direto pra cesárea, porque o doutor falou que ela já vai direto, já riscou aí. Ela, como assim direto pra cesárea? Ele não vai nem tentar um parto normal? Mas isso não se faz. Bom, eu até que pensei, bom, isso é antiético, né, porque ele é doutor assim como ela. Detalhe, ele foi o meu ginecologista durante todo o meu pré-natal. Ela, eu tinha visto ali naquele mesmo momento, nunca tinha visto a cara. E ela cita que o meu médico estava errado, ele que não tivesse feito o que ele tinha feito, meu filho não tinha sobrevivido. Aí ela pegou e falou, bom, mas ele já prescreveu, eu não posso, né, prescrever outra coisa. Então vamos diretamente para cesárea. Ela já foi aí de mau agouro, né? Mal vontade. Chegando lá na sala de parto, o meu marido, ele acompanhou meu parto, né? Que o da Fernanda ele não conseguiu acompanhar. Mas o do Vitor ele acompanhou. E meu parto, sério, eu vou citar aqui pra vocês. É um parto que talvez muitos de vocês nunca nem ouviram falar. Porque a enfermeira, né? Na verdade, até hoje eu fico pensando se realmente existe esse parto.
Sabe que eu nunca pesquisei na internet? Bom, porque quando eu comentei para a enfermeira como foi o meu parto, ela falou que esse parto não existia. Mas aí depois uma outra médica foi e falou que não, que esse parto realmente existe, mas é raríssimo. Que eles só usam em extremo caso, em último caso. Bom, então eu nunca realmente fui atrás disso. Então, continuando com vocês aqui. Assim, o meu parto foi assim. Foi cesáreo, né? Como eu tinha dito pra vocês no início do vídeo. Só que eles falaram que o Vitor tava colado, né? Então, além da enfermeira, da enfermeira não, da outra médica, ficava pulando aqui, né, em cima da minha barriga. Ela pulava com tanta força, mas com tanta força. Ela pulava e fazia assim, e botava aquela força pra baixo, que a mesa que eu tava sacudia toda, assim, ó. Se sacudia toda, inteira. Meu marido até falou, nossa, depois eu achei que aquela mesa ia ter que quebrar com vocês. E aí o que acontece? Eles enfiaram o ferro do fósforo, né? Pela minha cesariana para poder retirar o meu bebê. Sim, eles usaram o ferro do fósforo dentro da minha cesariana. Nisso, gente, na hora ela deu uma arranhada na cabeça do meu neném. E ela me falou na hora alguma coisa lá, mas eu já não estava muito bem, não passei bem. Eu comecei a sentir, eu não sei o que é, eles nunca me falaram o que eu tive, tá? Algumas pessoas já me citaram que eu disse que poderia ter sido o começo de eclâmpsia, mas eu acho que não, porque senão eles teriam que me relatar, né, tal ocorrido. Eu senti que a minha cabeça tava virando assim, uma panela de pressão, sabe a panela de pressão assim, e parece que ela ia fazer, pô, estourar. Então, aí eu sempre fui muito comunicativa. Então eu falei pro o médico que estava do meu lado, fui e falei, doutor, eu estou com a minha cabeça parecendo uma panela de pressão e eu não estou enxergando direito. Gente, eu não estava enxergando quase nada. Parece que eu estava perdendo a visão. Aí ele olhou para mim e falou bem assim, mãe, você tá sentindo um peso como se um elefante estivesse em cima do seu peito? Eu fui e respondi pra ele, eu estou sentindo um mundo em cima de mim, porque era um peso, um peso, um peso. Gente, parece que o mundo inteiro tava em cima de mim, de tanto peso. Aí eu peguei, fui e falei pra ele, aí ele falou assim, então a gente vai colocar um remedinho aqui no seu soro e já vai sarar. Meu Deus, mas foi tirar com a mão, que isso? Foi tipo colocar um milho aqui na minha mão e fui lá, tirei, cadê o milho? Sumiu, foi exatamente a dor, acabou. Ai, que alívio, mas as minhas vistas ainda ficou um pouco assim, embaçada, bem embaçada, que eu nem consegui enxergar direito o meu neném. Ainda bem que o meu marido assistiu o parto. Eu tô rindo, eu vou falar pra vocês por quê. Ainda bem que ele assistiu o parto, ele viu o bebê, e na hora eu fui e respondi pra ele, amor, olha o neném, porque eu não estou enxergando direito. Eu não enxerguei. Tanto que eu não tinha nem percebido isso. Ele que me falou que o meu filho nasceu bem preto, bem preto. Aí a médica, na hora, ela foi e falou que ela tinha, né, que tinha arranhado ele, abrido uma porta, foi isso, né, que ela falou assim, olha, arranhou, então abriu uma porta. Mas na hora eu não entendi porta do quê. Aí ela pegou, foi e falou bem assim, mãe, realmente o seu filho... o doutor estava certo, o seu filho não teria condição nenhuma de nascer normal, mesmo porque ele já estava sem oxigênio, ele não ia ter força para nascer. Se eles forçassem um parto normal, ele teria morrido ali. Gente, olha, é desesperador. Na hora que ela falou aquilo, eu fui e falei, meu Deus. Tanto que ele já foi lá para a salinha, né, para tomar o oxigênio. Aí tá bom. Aí meu marido... ficou comigo na pós-parto e eu tive uma reação, né, com a, ai gente, como que fala? Com a RAC, né, eu tive uma reação com a RAC e eu comecei a tremer. Gente, eu me tremia de um jeito, de frio, eu tinha um frio que doía os meus ossos doíam demais. E eu não conseguia, porque tinha os ferrinhos assim, sabe, da cama. Eu me segurava.
Quem dera eu me segurar, eu queria me segurar, porque eu tava até com medo de cair da cama, de tanto que eu tremia. Eu tentava me segurar, mas eu não conseguia nem segurar no ferro, porque minha mão ficava, sabe, abrindo e fechando. E meu marido, nossa, que isso? Aí eu fui, chama a enfermeira. Aí ele chamou, ela veio e falou, isso é uma reação que ela está tendo da anestesia. E eu, tá bom. Aí parou depois. Ok, fiquei lá na sala de pós-parto. Depois de um tempo, eles me levaram, foram para me levar pro meu quarto. Mas eu já estava com tanta dor, gente, com tanta dor. Sabe que dor que eu não tava mais suportando. Aí, sabe, no chão não tem os rejuntes assim, os espaços do rejunte pro outro? Então, conforme eles iam me levando na cama, né? Aquela caminha que tem as rodinhas para levar pro meu quarto. Gente do céu. Eu falei com todos os santos. Só tava faltando eu falar, me segura, Deus, porque eu não tava mais aguentando de tanta dor. Aí chegou no meu quarto, eu não tava nem sentindo as pernas ainda. Não tava sentindo as pernas de jeito nenhum. E as enfermeiras queriam que eu passasse, né, dessa caminha com essas rodinhas pra cama do meu leito. E eu tava tentando explicar pra elas que talvez não fosse nem por isso, né? Porque se minhas pernas não tivessem funcionando direito, eu usaria meus braços, entendeu? E ia me arrastar. Elas queriam que eu me arrastasse, eu iria me arrastar. Mas a questão é que eu não tava suportando a dor. Era uma dor que eu nunca senti na minha vida. E olha que eu já senti dor de dente. Dor de dente dói, não dói, gente? Quem já sentiu aí sabe que dói. Essa dor era 1000 vezes, não vou nem falar 500, 10 vezes, é 1000 vezes pior do que a dor de dente. Imagina. Foi a dor mais pior do que a dor de parto. Olha que eu já senti a dor de parto da Fernanda. Ela também nasceu cesariana, né? Mas eu fiquei lá 14 horas. Faltava só 2 dedos de dilatação para ela nascer. Então eu só não tive a força de botar ela para fora. Mas todas as contrações e as dores eu senti. Só que nisso eu não tava aguentando. Aí a enfermeira, a chefe, estava passando e ela foi e perguntou assim, o que tá acontecendo aqui? Ai, ela não tá conseguindo passar pra mesa. Tipo, querendo dizer que eu estava fazendo corpo mole. Eu falei assim, eu não tive nem força de responder aquelas mulheres, que eu tava sem ação nenhuma. Aí a única coisa que eu falei, foi, eu estou com muita dor. Aí eu fui e falei bem assim, tem como você me dar um remédio? E ela foi e falou assim, ai, não podemos te dar remédio porque você já tomou na sala de pré-parto, tem o horário certo. Eu falei assim, mas não me deram nada. Porque no parto da minha filha, eles me deram, entendeu? Remédio com pós-parto. E lá não. Eu achei estranho, mas foi em um outro hospital, né? Então, ó, talvez eu achei que fosse maneiras deles, que eu achei super errada, porque eu tava com tanta dor. Aí ela pegou, quando eu falei isso pra enfermeira, chefe, enfermeira, você tem certeza? Doutora, eu chamei ela até de doutora mesmo, né, enfermeira. Doutora, não me deram nada. Aí ela pegou e olhou meu prontuário. Quando ela olhou, realmente não tinha, né, prescrito nada, não tinha nenhuma das enfermeiras passado nada pra mim. Aí ela foi e gritou pras outras, corre que essa menina vai morrer de dor. Aí elas pegou assim, o quê? Não deram remédio. E as meninas, meu Deus, não deram remédio. E aí começaram a correr, aquela correria delas, aquelas correrias dela. O que a gente vai dar? O que a gente vai dar? Uma gritou, dipirona! Aí a enfermeira-chefe foi e falou assim, não, nós não podemos dar dipirona pra ela, porque essa menina, ela vai morrer, literalmente, morrer, gente. Eu ia morrer de dor. Não tem um fato, você, eu vou morrer de dor. Eu ia morrer realmente de tanta dor que eu tava. Porque elas vieram medir até minha pressão. Eu já tava com a pressão que elas falam lá, que é uma pressão quando a pessoa tá, né, entrando em óbito. Aí elas pegou e falou bem assim, a gente vai ter que dar pra ela morfina. Sim, eu tomei morfina no meu pós-parto, porque ou eu tomava ou eu ia simplesmente morrer. Porque a sensação que eu tinha era de que eu ainda estava, imagina aí, estar em uma mesa e eu não podia fazer nada, porque a dor tava ali. Então era como se eu estivesse amarrada em uma mesa, e aonde uma pessoa, parecia filme de terror, e aonde uma pessoa estava abrindo, me fazendo parto sem nenhuma anestesia, rasgando assim, ó, pelinha por pelinha, camada por camada, e depois a sensação que eu tinha era que estava arrancando de dentro de mim
todas as minhas vísceras, todos os meus órgãos, de tanta dor que eu sentia. Era uma dor que eu nunca senti, até pior do que a dor de parto. 1000 vezes. Era tanta dor que eu ia morrer de dor, tá? Porque pra você ver, mulher não morre de parto, da dor do parto em si. E eu ia morrer de dor, pra você ver que era uma dor tão grande que ultrapassava a dor de parto, que é a maior dor que existe. Então, e o pior, não para por aí. Gente, eu vivi uma cena de terror, sério. Aí, o que acontece? O meu bebê veio pro quarto, aquela coisinha mais linda do mundo, né? E por que eu ri aquela hora? Porque eu sou morena, o meu marido é moreno. E o meu neném, quando nasceu, ele nasceu branquinho, do olho azul e cabelo bem lisinho. Cabelo, olhos verde e, sabe? Então, ainda bem que o pai viu, porque senão eu até ia dizer que não era meu. Né? Porque eu morena, pai moreno, só que assim, é a cara do pai, né, gente? Só que aquilo. Então, depois um dia eu vou contar pra vocês histórias sobre como é ser, né, ser morena, pai moreno e uma criança clarinha. Vou te contar, até isso a gente sofre preconceito aí na sociedade. Ai, será que tá caindo aqui meu brinco? Ah, então, gente. Aí nisso, o meu bebê começou a nascer umas bolinhas no rosto. E essas bolinhas era engraçado, porque eu dava banho nele e essas bolinhas murchavam e depois voltava. Eu fui e chamei a médica, né, pediatra que tava passando, que ia passar, eu fui e comuniquei pra ela. Na mesma hora, ela arrancou o bebê do meu colo. Literalmente, arrancou, mãe, me dá seu filho agora, e levou ele de novo. E eu fiquei desesperada, o que tá acontecendo? E elas não me relataram, veio me relatar depois, só sei que levaram o meu filho, arrancaram do meu braço. Quando depois a médica veio pra falar comigo, aí ela veio falar que o meu filho, né? Ela, mãe, você lembra que eu falei que tinha abrido uma porta quando arranhou a cabecinha dele, quando ele nasceu? Então, essa aí é uma porta que foi aberta para bactérias. E o seu filho pegou uma infecção hospitalar, nós até agora não sabemos qual. E nossa, eu fiquei super mal. O meu filho pegou infecção hospitalar. Eu conheço uma pessoa que a filhinha dela pegou infecção hospitalar, inclusive nesse mesmo hospital, e veio a óbito. Sim, gente. Então você imagina como que eu fiquei. Eu vivi cena de terror no meu último parto. Aí com isso, eu fui pra lá. Aí quando chegou lá, eles tinham isolado meu filho. Eles, pra mexer no meu filho, eles usavam, sabe, roupa, parecendo da NASA, que ia aqueles homens pra lua. Sim, sério, porque eles não sabiam o que ele tinha ainda. E tinham colhido os exames dele, mas tinha ido pro laboratório e ia, né, não ia vir tão imediato. Então, enquanto não sabia, né, eles não podiam estar deixando ele próximo dos outros, não sabia que poderia ser algo que passasse, né? Não sabia qual a bactéria que ele tinha pego. Nisso, eu fui e perguntei para aquela médica, né? Eu fui e falei assim, doutora. Detalhe, viu, gente? A cuja que fez foi a mesma que fez o meu parto, tá? Eu fui e falei, doutora, mas e o meu filho? Como que ele está? Ela respondeu para mim dessas palavras. Eu nunca vou esquecer a palavra daquela médica. Mãe, o seu filho é um bebê recém-nascido que acabou de nascer, não tem nenhum anticorpos e ele pegou uma infecção hospitalar. Então, sim, o seu filho pode vir a qualquer hora a óbito. Gente, quando aquela mulher falou isso, e olha que a minha pressão é baixa, a minha pressão, quando ela fica 12/8, que é o normal, eu fico até ruim, porque minha pressão normalmente é 9/8, 8/10, é sempre baixinha. A minha pressão, pá, bateu nos 18. Pá, levou assim, ó, de tão que mexeu comigo. O meu desespero foi tão grande que a minha pressão subiu do imediato. Não sei como que eu não trouxe um troço ali naquela hora e não caí morta e dura, né? Aí eu vim chorando, desesperada pro meu quarto. Detalhe, o meu quarto, pra poder chegar até lá na onde ficavam os bebezinhos, onde meu filho tava, eu tinha que andar várias voltas, era super longe, que eu achava super errado. Achei que tinha que ficar mais próximo das mães. Mas enfim, eu tinha que andar muito pra chegar lá. Aí quando eu cheguei no corredor, onde tinha assim as enfermeiras,
Elas vieram chorando, desesperada. Ela, ai, a mãe, o que foi que aconteceu? Aí uma das mães foi e falou, ai, é o bebê dela que pegou infecção hospitalar. Ai, meu Deus, mãe, calma, você não... Aí foi eu medindo, na hora que ela botou aquele negócio pra medir minha pressão, o negócio começou... Ficou no vermelho. Ela, mãe, calma que você vai ter um troço aí, não sei o quê. Detalhe, eu tinha acabado, né? Tava com a cesariana, né? Eu nunca nem sei, nunca nem pesquisei também se aquilo poderia ter me ocasionado até a morte, né? Porque minha pressão subiu tanto. Aí o que acontece? Imagina, eu tava com a minha cesárea, eu tinha que andar. Aí a médica foi e falou assim, como eu tinha que estar toda hora indo levantar pra poder ir, né, lá amamentar ele, porque os outros não chegavam perto dele. Mas eu, como mãe, eu ia. Eu tinha que me vestir uma roupa, mas eu ia, né, e amamentava meu filho. Porque ela falou que poderia dar aqueles... não. Mas eu fui e falei pra ela, doutora, o primeiro anticorpos que meu filho vai receber é de mim, que sou a mãe. E ele só vai ter chance se eu dar esses anticorpos pra ele. Então eu preciso amamentar meu filho. Aí elas permitiram amamentar ele. Então eu ia, gente, e eu ia de hora em hora. Aí minha cesariana inflamou, infeccionou. Ai, como eu sofria. Gente, que dor que eu passava. Eu ia me arrastando até o quartinho do meu neném. Depois, quando eu chegava lá, eu só saía depois que ele dormia. Eu ficava horas sentada com ele. Ai, como eu sofri. Mas a melhor coisa do mundo foi quando chegou o resultado e a doutora disse, mãe, o resultado do seu filho chegou. E aí atrás dela veio a enfermeira trazendo meu filho. Gente, meu olho até lacrimejou aqui. Veio a enfermeira trazendo meu filho nos braços. E ela foi e falou bem assim, o seu filho, mãe, só teve pegou uma bactéria só na pele. E essa bactéria vai ser tratada em casa mesmo, não é nada grave. E vocês estão liberados. Gente, quando elas falou vocês estão liberados, olha, eu até me arrepio aqui. Olha, tá vendo? Gente, eu tô arrepiada. Gente, foi a melhor sensação do mundo quando eu ouvi ela falar que eu poderia estar levando meu filho pra casa. Eu fiquei uma semana com ele internada. E hoje ele está aí. Lindo e belo. Eu espero que vocês tenham gostado do relato do meu parto, tá bom? Beijos, abraços e não esqueçam de se inscrever e compartilhar com seus amigos. Tchau!